Ela já tinha quebrado o mundo, a internet, o meio literário, com pedra, papel, tesoura, e ela voltou. Alice Finney, essa autora, aparece de novo com belas imperfeições. Será que ela conseguiu de novo? Eu sou Ju Palermo, você está no canal Fala para Camões. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje eu vou falar do livro novo da Alice Finney, que chegou recentemente pela editora Darkside. Dá para ver, né, gente? A editora Darkside, ó, não tem o que falar, né? O projeto gráfico deles é impecável, impecável. Os livros são caros, a gente paga com tristeza e, ao mesmo tempo, com gosto, porque vale a pena, né? É simplesmente maravilhoso. Eles são muito, muito perfeitos. É impecável, impecável, assim, tanto capa quanto ilustrações. Os livros são lindos, eles têm o corte colorido, né? Esse aqui tem o corte rosa, esse tem o corte azul, escolha de capa, e dentro mesmo as aberturas dos capítulos, né? É sensacional, tá? Ele foi publicado na Inglaterra, na verdade, em 2024, mas a Darkside trouxe para o Brasil agora, em 2026, tá? Ele é daquele projeto Elas, né? ELAS, que significa Especialistas Literárias na Anatomia do Suspense. É uma coleção de thrillers, livros de suspense, escritos somente por mulheres, por isso chama Elas, né? Se eu não me engano, Pedra, Papel, Tesoura é da primeira temporada, que tem 5 livros, e esse aqui é da quinta, eu sei que é a última. Eu não sei quantos livros exatamente tem cada uma, né? Junto com ele veio um papelzinho que eu enfiei onde agora. Veio esse papelzinho dentro, né? Você que lê thrillers para relaxar, nós te entendemos. Descubra aqui sua nova obsessão. E aí aqui atrás tem alguns títulos. Aqui tem 20, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 4, tem 20 títulos. Mas eu acho que aqui não estão os da nova. Então eu estou imaginando que são 5 por temporada e por isso deve ter 25. Mas não tenho certeza de nada, tá? Até porque são os únicos 2 dessa coleção que eu tenho. Pretendo adquirir mais, porque estou gravando esse vídeo no dia 15 de maio de 2026, em que está rolando a Feira do Livro da Unesp, desculpa, a Feira do Livro da Unesp em São Paulo, e a Darkside está lá com o seu catálogo com 50% de desconto no mínimo. Então, assim, já fiz a minha listinha de vários outros que eu quero, né? Mas, por enquanto, eu tenho só esses 2, só o dela. E, na verdade, o Pedra, Papel, Tesoura eu tinha lido, ele é anterior. Eu fiquei de fazer resenha aqui no canal dele, acabei nem fazendo, porque tem tanta resenha dele já, que eu nem quis fazer. Esse foi publicado em 2021 na Inglaterra, e a Darkside trouxe para o Brasil em 2024, mas eu fui ler bem depois, tá? Eu li ano passado, eu acho, né? Eu comprei em dezembro de 25, tá? Ali no finzinho do ano. E amei, amei, amei. E aí, quando estava querendo o livro novo dela, não tinha mais nenhum livro dela publicado no Brasil. E aí chegou agora o Belas Imperfeições, então, o mais novo romance trazido para o Brasil. Ela tem muitos outros, pelo que eu vi, não vou dizer muitos, eu vi que ela tem outros romances, mas não chegaram ao Brasil. E aí, agora, finalmente, Belas Imperfeições acabou de chegar. E como eu amei Pedra, Papel, Tesoura, eu estava muito afim de ler, né? Esse aqui vou dar a sinopse básica para vocês, sem spoilers. Vai contar a história do Grady Green, que é um autor, um escritor, né, de ficção. E a esposa dele some um belo dia, desaparece. Ela tá vindo para casa, eles estão falando no telefone, acontece um bagulho e aí ela some. Ele vai até lá onde ela estava, no caminho, o carro dela tá lá aberto e o casaco dela tá no chão e ela desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Corta para um ano depois, ele tá na merda, né? Não consegue escrever mais nada, gastou o pouco dinheiro que tinha e não consegue receber mais, porque ele vive de escrever, ele não consegue escrever, porque ele tá na merda, porque não sabe o que aconteceu com a esposa, sente muita falta dela, enfim. E aí a agente dele fala: olha, eu tenho uma cabana, um escritor que eu agenciava também, famoso escritor, recluso, ele deixou para mim em testamento uma cabana que ele tem numa ilha, e eu sugiro que você vá para lá. Você está na merda mesmo, você não tem nada a perder. Vai lá, fica uns 3 meses, tenta escrever alguma coisa, né? Porque a gente precisa que você escreva um livro novo para poder vender, para você poder ter dinheiro, né? Resolve sua vida, você não tem nada a perder mesmo, e ele resolve ir, claro, senão não tinha história. Aí ele vai para essa ilha maravilhosa nas Highlands da Escócia, né? Perto ali, que é uma ilha, então não é Highlands, né? High water, sei lá, não, tô zoando, enfim. É uma ilha belíssima, pequenininha,
Somente a ilha tem 25 habitantes, 25 pessoas que moram nessa pequena ilha. Às vezes tem a temporada de visitantes, né? Num período do ano em que eles recebem pessoas de fora, mas são só 25 pessoas que moram ali. E aí ele chega nessa ilha que é bastante estranha. E nessa ilha vão acontecer coisas estranhas. De fato, tem lá a cabana em que este outro escritor morava e que morreu. A gente vai descobrir o que aconteceu com ele. E aí ele fica nesse ambiente muito bucólico e ao mesmo tempo estranho. Ele acha que ele vê a mulher dele, logo que ele chega na balsa para ir para a ilha, ele já tem uma visão de alguém que parece a mulher dele. Ele fica vendo a mulher dele em todos os lugares, quando ele vai não é, e a gente fica nessa. Ela tá ali, ela não tá, ele tá louco, ele não tá, o que é que tá acontecendo? E ao mesmo tempo a gente vai ter em alguns momentos partes da narrativa da mulher dele, que é a Abby, antes de desaparecer. É quase uma conversa dela na terapia, assim, e a gente ouvindo as coisas. Ouvindo é maravilhoso, né? A gente vai lendo essa narrativa, ela falando, e a gente vai entender um pouco melhor o que estava acontecendo na vida deles antes dela acabar desaparecendo. E a gente vai acompanhando essas duas histórias em paralelo. Basicamente, essa é a sinopse, sem spoilers para você. Bom, eu estava falando do projeto gráfico. Logo no começo aqui do livro, a gente tem um mapinha da ilha, que é muito legal. Esse mapa o cara encontra, né? Quando ele chega na ilha, e ele se refere ao mapa várias vezes, e eu fiquei o tempo todo na leitura indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Eu confesso que tem a fitinha aqui, eu não gosto muito de usar fitinha, eu gosto de usar marcador, inclusive quanto mais vagabundo melhor, meus marcadores, tudo assim, simprão, né? Minha irmã me deu marcadores maravilhosos. Olha esse, da bruxa, do Mágico de Oz. Você marcar o livro. Que coisa mais incrível. É muito maravilhoso. Você tá ligado, Mágico de Oz, que a casa cai em cima da bruxa com a meinha e o sapatinho vermelho? Mas, enfim, eu usava a fitinha para deixar no mapa e o marcador de páginas, porque eu ficava voltando o tempo todo para ver onde ele estava, onde são os lugares. A cabana que ele fica na ilha é aqui em cima, ó. Imagina que vista maravilhosa que ele tem do oceano e tudo mais, né? E aí ele vai conhecer as pessoas da ilha e tudo mais. Então, assim, o mapa foi muito legal e não é à toa, sabe? É que nem algumas pessoas que colocam um mapa que não serve para nada, né? Eu boto uma árvore genealógica no começo do livro que não serve para nada. Não, aqui eu ficava o tempo todo voltando a ele e eu achei essa experiência bem legal. Eu não vou mentir para você. Pedra, papel, tesoura é infinitamente mais legal que Belas Imperfeições. Pedra, papel, tesoura é sensacional, muito surpreendente, muito gostoso, eu não conseguia largar. Mas assim, a leitura flui bem. Eu li Belas Imperfeições em um dia, sei lá, comecei a ler de manhã, terminei no fim da tarde, né? Ah, eu não falei, né, quantas páginas tem? Belas Imperfeições tem 290 páginas, tá? Parece maior, né? Porque não sei se é por causa da capa dura. Eu nem gosto de capa dura, viu, gente? Eu não gosto de capa dura porque eu gosto de fazer com livro, que nem o livro que eu tô lendo agora, por exemplo. Ó, quem admitir, tô com um monte de marcador novo aqui, eu uso só porcaria. Eu gosto de quebrar lombada, né? Porque eu leio muito deitada. E com livro de capa dura não dá pra gente fazer isso. Então eu nem gosto muito, né? Se tivesse, eu preferia sem. Primeiro, até porque a capa dura é sempre mais caro e eu sei que é muito mais bonito, mas me incomoda, né? Eu até faço assim, ai, tem gente morrendo aí já, né? Eu até tento dar uma dobrada assim, mas não é sempre, que no começo do livro fica ruim, no fim também fica ruim, né? Mas, enfim, li de uma sentada praticamente, como eu falei, em algumas horas do dia, comecei de manhã, terminei no fim da tarde. A leitura flui, mas não é um negócio assim, ui. Tem um negócio estranho que acontece nessa ilha, que eu acho que era para ser uma grande revelação, e que eu descobri bem antes, sabe? A gente entende, né? A gente, eu digo, eu, por exemplo, que leio muito, e leio muito thriller e gosto muito disso, e também tenho o estudo de teoria literária, né, que embasa o meu trabalho, que não é com esse tipo de livro, né, mas com livro de vestibular, enfim. Eu entendo perfeitamente quando o autor queria que você entendesse o plot twist. Tem isso, ele vai deixando algumas pistas, e aí tem hora que ele fala, aqui, é agora que você vai descobrir, né? Neste sentido que eu digo, que eu descobri bem antes um dos plot twists, né? Eu descobri bem antes do que o que ela, de quando ela programou para o leitor descobrir de maneira geral, né?
E até isso é legal, ok, descobri, mas é legal, vai, continua me enganando, faz de conta que eu tô enganando, que você tá me enganando, mas eu já entendi aqui. Então, eu descobri um pouco antes esse rolê que é o que é que tem de estranho na ilha, né? Que é para chegar uma hora e você falar, "Ah, nossa!" Só que eu já tinha descoberto isso antes, então, que é o que não aconteceu em Pedra, Papel, Tesoura, por exemplo. Pedra, Papel, Tesoura é tipo, what? Eu achei o final em si interessante, né? Não é nada assim super inesperado. Tem algumas coisas que ficam meio enroladas, mas isso eu até gosto. Eu me lembro que quando deitei para ler, no dia que eu tinha acabado esse livro, eu fiquei tentando repassar a história agora com todas. Porque é isso, né? Um thriller de mistério é um quebra-cabeças, e o autor vai te dando algumas peças para você ir montando. Algumas ele guarda para te dar só no final, né? E você coloca ali, e aí você descobre qual era a imagem que estava sendo montada, né? Algumas peças eu consegui, antes dela me dar essas peças, que é o que eu estava falando, eu consegui já entender que imagem ia formar ali. Mas a imagem completinha, a gente só entende no final. E eu me lembro que na noite em que eu tinha acabado de ler esse livro, do dia em que eu acabei de ler, fiquei repassando a história agora completa, com todas as pistas, com todas as informações na minha cabeça, e ela é mesmo um tanto complexa. Como Pedra, Papel, Tesoura é complexo. Mas aqui é um pouco mais e não tão encaixadinho, sabe? Aqui você fala, uau, aqui você fica. Tá, como é que é mesmo? Então, tá, né? Então, parece que encaixa, mas não encaixa perfeito, sabe? Fica um negócio meio assim. Mas, de todo modo, assim, tem outros pequenos plot twists, né? Que vão acontecendo. Eu falei, ok, né? Não foi, nossa, uau, meu cérebro explodiu. Mas também não foi, que bom, ok, né? Eu acho que, assim, tem algumas coisas, algumas resoluções, alguns deus ex machina que a gente costuma dizer, né, na literatura, tipo, é aquela solução que sai do nada só para a história poder funcionar. Isso é uma estratégia que a gente usa na narração, na ficção, né? Desculpa, que a gente usa na ficção, para a história poder desenrolar, porque senão, né, eu sempre falo, isso aqui não é vida real, tá tudo certo, né? A gente recorre à ficção porque a ficção é vida, a gente já tem a vida, e a gente vai para a ficção, é outra coisa, né? Mas, assim, não tinha até nem me incomodado tanto. Mas aí, quando eu acabei, e é por isso que eu faço também esses livros, né? Não é só para dizer o que eu achei ou não achei, mas é porque eu gosto, quando eu acabo, de procurar pessoas falando sobre esse livro, né? Eu acho que, assim, isso é fenômeno dos nossos tempos, né? Antigamente, quando você lia um livro, você ia conversar com pessoas que tinham lido esse livro também. E aí você tinha pessoas no seu círculo social, pessoas no seu trabalho, pessoas, sei lá, da sua escola, se você ainda estudava, da faculdade, sei lá. Hoje você encontra pessoas no Brasil inteiro, pessoas que você nem conhece na internet, que nem eu aqui, sei lá, não sei nem onde você está. Aliás, me conta de onde você está me vendo, onde você está assistindo esse vídeo, né? Você nem me conhece pessoalmente, você está aqui ouvindo a minha opinião. Talvez você tenha lido Belas Imperfeições e veio aqui para ver se o que eu achei é o que você achou, né? E isso é uma coisa muito legal. Só que eu não achei praticamente nada. Eu acho que eu não achei nenhum vídeo falando sobre ele ainda, aqui em maio de 2026, né? Não sei se as pessoas ainda não leram, se as pessoas ainda não gravaram, ou já gravaram, mas não postaram. Mas eu encontrei alguns vídeos dos Estados Unidos, agora eu nem lembro se era Estados Unidos ou se era Inglaterra, enfim, galera falando inglês. Eu assisti uns 3 ou 4. E as pessoas falando muito mal, descendo a lenha no livro. E aí eu vi, eu vejo esses vídeos às vezes tomando banho. Eu lembro que eu fiquei incomodada, porque eu fiquei ouvindo a menina falar, e eu assim, fiquei com o shampoo na mão, assim, parada, porque eu estava incrédula do tanto que ela estava descendo a lenha no livro. Dessas questões, assim, tipo, acontece tal coisa. E aí eu nem tinha percebido. De fato, tem umas coisas que acontecem que você fala, gente, até parece, né? Não, isso aqui tá muito ridículo. Não, isso aqui tá muito difícil de ser verossímil, né? Tá muito inverossímil, tá muito longe da realidade. Mas eu só percebi depois que eu vi o vídeo dessa mina falando. Eu acho que era dos Estados Unidos, não me lembro se era da Inglaterra, porque o livro, porque a Alice Finney, ela é da Inglaterra, agora nem lembro, vamos olhar aqui. Autora best-seller do New York Times, foram traduzidos, foi jornalista da BBC por 15 anos, mora no interior de Devon com sua família, é o seu 7º romance, Belas Imperfeições. Vamos trazer mais, Brasil? Tem só 2 dela aqui, tem mais 5 aí para trazer, né?
Enfim, não sei de onde era a mina, mas a mina descendo a lenha e falando várias coisas, e depois eu ouvi outras pessoas também falando mal, que aí eu comecei a falar, é verdade. Mas enquanto eu li, isso não me incomodou muito, sabe? Então, assim, de 0 a 10, eu dou 7 para esse livro, porque ele me divertiu por muitas horas, né? Pelo interesse que eu tive na maioria das páginas, até quase o final, sei lá, quando faltava ali umas 40, 50, eu já vi mais ou menos o que ia ser, tem algumas pequenas surpresinhas, mas não foi um negócio assim. Mas na maior parte do tempo ele me divertiu, é uma leitura, ela escreve muito bem, né? É isso assim, mesmo que o final não te surpreenda tanto ou não seja alguma coisa muito uau, ela te leva pela mão, né? Eu acho que é isso, a gente não pode avaliar um livro pelo final só, e sim pelo percurso, pelo caminho, que nem se assistir a um filme e não gostar do final, você estava curtindo super o filme, chega no fim você fala, ai, que final bosta, o filme é uma bosta. Não, cara, o filme por 2 horas foi muito legal e o final cagou. Não que aqui o final tenha cagado, mas o final não é tão maravilhoso assim. Mas o tempo que eu fiquei com esse livro, que eu fiquei lendo, que a Alice me levou e me contou essa história, eu fiquei ali muito interessada, né? Então, mesmo não sendo a obra-prima, não sendo melhor que o outro, eu só posso falar de 2, porque só trouxeram 2 para cá, né? E comprar livro importado. Até penso às vezes, tem uns autores que os caras não trazem para o Brasil, eu vou comprar em inglês, mas é que é super caro para trazer esses livros importados, né? Então a gente fica, tem tanta coisa já traduzida que eu fico esperando eles virem. Então, mesmo eu tendo achado o fim médio, não vou dizer ruim, de 0 a 10 eu dou um 7 para esse livro aqui. Eu acho que o Pedra, Papel, Tesoura de 0 a 10 é um 8,5, quase 9, né? Esse aqui não chega lá, mas ainda assim é muito interessante. E sim, eu recomendo, tá? É uma leitura, como eu falei, não é uma obra-prima, mas é uma leitura muito divertida, uma leitura muito gostosa, não divertida de engraçado, porque não tem nada de graça, mas uma leitura envolvente, né? Daqueles que você não quer parar, praticamente um vira-páginas, posso dizer que é um vira-páginas. O fato de as revelações terem sido médias para mim não tira a qualidade que ele tem de vira-páginas. E aí, Dark Side ou outras editoras tragam mais dessa mulher para nós, porque realmente Alice Finney está com tudo. Até estou seguindo ela no Instagram e quero ler mais dessa mulher. Recomendo Belas Imperfeições. Não sei se você já leu. Eu não quis fazer um vídeo com spoiler, porque justamente é um livro tão novo. Não tem, né? Procurei semana passada, perto aí do dia 10 de maio, não tinha ainda vídeos sobre ele no YouTube. Então, imagino que as pessoas ainda não leram. Então, como é um livro muito novo, eu não quero dar spoiler. Quem sabe mais para frente, se vocês quiserem, eu faço um vídeo com spoiler, tá? Mas muito legal. Esse é melhor, esse não é tão bom, mas ainda assim é bom. E me conta se você já leu, se você está querendo ler. Conta para mim quais outros livros dessa coleção da Dark Side, da Elas, você indica, né? Vamos ver, eu fiz uma listinha aqui. Eu só não vou pegar o dele dela. O dele dela é da Alice Finney? Dúvida. O dele dela é da Alice Finney. E era um livro que eu queria muito ler. Depois que eu li o Pedra, Papel, Tesoura, eu fui procurar e descobri que tinha o dele dela. Tá no papelzinho da Dark Side? Tá aqui dele dela no papelzinho da Dark Side. Só que eu não conseguia comprar esse livro, porque eu entrava para comprar, ele estava esgotado na Amazon. Ou ele estava muito caro sem desconto. E eu fui enrolando, 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 aí saiu a minissérie na Netflix. Eu falei, não vou assistir, vou comprar primeiro. E aí, quando eu entrava para comprar, estava esgotado. E aí eu entrava no site da editora para comprar, estava bem mais caro do que na Amazon. Acabou que eu não li e vi a minissérie, e achei muito legal. Mas agora não faz sentido eu gastar R$ 90, mais ou menos, num livro que eu já conheço, né? Thriller tem isso, assim. A grande questão do thriller é descobrir o mistério. Quando você já conhece o mistério, não tem muito, né? Não é assim, meu Deus, a escrita é mais interessante do que não. A forma não é mais interessante que o conteúdo aqui, no caso, né? E aí, conhecer o conteúdo não faz sentido eu gastar dinheiro para ler esse livro. Então, ó, tem 3 livros dela, né? O dele dela, não li, mas vi a adaptação da Netflix e achei a história muito legal. Então, tem mais 4 aí para trazerem para o Brasil? Tragam. Você já viu, você leu dele dela e viu a série, é muito diferente. Eu não tenho como comparar porque eu só vi a série, né? Enfim, o que você quiser me contar sobre Alice Finney, escreve aqui para mim que eu vou querer saber. E é isso. Quando chegarem, eu vou lá buscar em São Paulo. Quando chegar mais livro aqui em casa da Dark Side dessa coleção, eu venho mostrar para vocês, tá bom? Por hoje é só. Valeu, um beijo, obrigada e até.